E aí pessoal, beleza? Aqui é o Orlandinho. Parabéns, você chegou no primeiro checkpoint aqui da nossa trilha de aprendizagem do zero ao Dev RPA. Esse é o checkpoint, basicamente, da fase iniciante aqui da nossa trilha de aprendizado. Esse desafio, basicamente, vai conter algumas coisas que a gente aprendeu durante essa fase, tá? Como utilização de Excel, algumas estruturas importantes, como ifs, como talvez um while, talvez ali iterar sobre os itens, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, eu preparei um materialzinho ali que eu vou deixar zipado e pronto para vocês fazerem download, vai estar na descrição aqui embaixo. E eu vou mostrar o material para vocês um pouquinho agora. Primeiro eu mostro o material, depois a gente vai para a prática, bota a mão na massa juntos e eu vou mostrar como fazer. Mas eu quero que você primeiro tente fazer sozinho também. Tá? Então vamos começar aqui pelo PDF, pessoal. O PDF eu preparei aqui uma descrição do que vai ser esse desafio ao todo, tá? Eu preparei também um Excelzinho de input ali pra gente e deixei ele estruturado já para vocês não perderem muito tempo. E criei também o Forms ali para que vocês vão lá no Forms, né? Já deixem logado ali na conta de vocês, etc. Para não precisar fazer login, que não é o intuito aqui. Mas vamos lá, eu vou explicar um pouquinho mais sobre esse desafio aqui. Então é basicamente criar um robô que lê uma planilha Excel com dados de cadastro de clientes, tá? Essa planilha de dados de cadastro de clientes, eu tenho esse exemplo aqui. E esse exemplo aqui, ela tem nome, e-mail, idade e CPF, tá vendo? Tem que ser lida essa planilha e inserir os dados em um sistema fictício, que vai ser um formulário, tá? Esse formulário eu já criei para ajudar vocês aí, tá? Para não perder muito tempo criando formulário, etc. E basicamente vocês vão ter que utilizar de algumas estruturas de controle de fluxo que a gente já viu anteriormente na aula e também de interação UI ali com esse formulário para cadastrar esses itens, tá? Mas a gente tem algumas regrinhas aí por detrás, não é simplesmente fazer o cadastro de todos eles. Então o input é aquele arquivo ali que eu já falei que tem nome, e-mail, idade, CPF. A gente tem o exemplo dele aqui também, mas a gente tem algumas regras de validação. Então a gente só pode cadastrar um cliente se o nome dele não estiver vazio, se o e-mail dele ter um arroba ou um .com, se a idade dele for maior ou igual a 18 anos e o CPF dele deve conter 11 dígitos. Se tudo isso for validado, ele pode ser cadastrado lá no nosso sisteminha. Aqui é o comportamento esperado do bot, tá? Então a gente lê a planilha Excel e faz um for each row para ele, faz uma validação de todos os dados ali com o if, para saber onde ele preenche esse formulário, onde ele não preenche, e no final ele deve gerar duas planilhas para gente. Uma planilha dos itens processados com sucesso e uma planilha de erros de validação, tá? E essa deve conter o motivo do erro. Então, por exemplo, o e-mail dessa pessoa não está certo, o CPF dessa pessoa está errado. E aqui tem também alguns requisitos técnicos, tá? É utilizar variáveis e argumentos, utilizar estruturas de decisão como if, por exemplo, um for each row para a gente passar por cada um dos clientes que a gente lê, o uso de algumas atividades de Excel também, tá? Como read range, write range, uso de atividades UI e também, de preferência, atividades do design moderno. Tem coisas que eu não coloquei aqui, são coisas que a gente não aprendeu ainda. Vocês podem também fazer essa prática da maneira que vocês acharem melhor. Tem gente que poderia fazer muito bem isso aqui, né, como uma melhor prática, digamos assim, utilizando tratativas de erro e etc., que foi algo que eu não utilizei, porque a gente ainda não aprendeu aqui, mas é algo que tá tudo certo ser utilizado também. Lembrando, não tem uma maneira certa de fazer esse desafio, tá? Vocês vão fazer da maneira de vocês. Se funcionar da forma que está descrita aqui nesse PDF, tá ótimo. Mas eu vou mostrar depois também uma maneira de vocês fazerem, tá? Eu vou mostrar a maneira que eu fiz e vocês podem se basear nisso para chegar na resposta depois, mas antes eu quero que vocês tentem sozinhos. Eu preciso que vocês, de fato, tentem para que vocês exercitem isso, certo? Ao invés de copiar a resposta ou algo do tipo. E aqui no final eu deixei um link do formulário de resposta. Bom, então aqui tem nome, e-mail, idade, CPF, você preenche, dá um submit e depois vai ter um botãozinho para voltar aqui para responder de novo. Então é isso que tem que ser feito aqui. Beleza? Eu vou dar um tempinho para você fazer agora, tá? Basicamente você pausa o vídeo nessa parte aqui e eu volto já para mostrar para vocês como eu fiz e vamos lá. Beleza, pessoal, já estou aqui na minha UiPath, tá? Eu coloquei aqui o clientes fictícios, eu já deixei aqui na minha pasta de input, eu criei uma pasta de input e uma de output, tá? Porque ele vai gerar duas planilhas também, uma de sucessos e uma de erro no final, e elas devem ser colocadas aqui nessa pasta de output, tá? Padronizei dessa forma aqui, beleza? Eu fiz quase tudo na main, tá? E eu fiz um
fluxo separado que vai validar as informações do cliente. Mas vamos lá. Começando aqui, eu coloquei um logzinho de start. Colocar bastante logs aqui na nossa aplicação vai ser bem interessante, sempre é muito interessante, tá? A gente tem um track de tudo que acontece aqui na nossa execução, tá? Então aqui ele avisa que ele está iniciando o desafio, começando esse desafio. A gente tem aqui um multiple assign, tá? Esse multiple assign aqui vai trazer informações dessa planilha que a gente vai ler. Então traz o nome da planilha, traz a aba, que é dela aqui, ó, por exemplo, a abazinha do Excel, que é clientes, tá? Então eu já registrei esse nome também em uma variável. Tem o caminho da planilha também, que vai ser input barra nome da planilha de clientes. Quando a gente coloca um path que ele é basicamente na raiz do projeto, a gente não precisa colocar, por exemplo, C, dois pontos, barra, no caso, documentos, barra, não sei o que, sabe? A gente pode colocar só o path relativo dele, que seria input barra, e aí o nome da planilha. Já tem a extensão .jsx, que é muito importante. Aviso aqui que eu estou lendo a planilha do caminho e tal. E aí a gente tem um read range aqui para ler essa planilha. Basicamente essa planilha eu chamei de DT cliente. Se você quiser fazer seu código em inglês, fazer logs em inglês, fazer variáveis em inglês, é até melhor. Eu sempre recomendo fazer tudo em inglês se você puder. Eu fiz em português aqui para facilitar para todo mundo, beleza? E aí aqui eu coloquei um logzinho aqui de info para mostrar os clientes que foram encontrados na planilha. Quantos clientes foram encontrados na planilha. Nessa planilha aqui, se eu não me engano, eu coloquei uns 10 clientes, tá? Isso exatamente, 10 clientes. Ele faz um logzinho desse row count aqui, dessa DT, tá? Então quando a gente quer printar quantas linhas tem uma DT, é um row count. Próximo log message aqui é que eu estou criando as tabelas de sucesso e erro. Então a gente vai ter um relatório de erro e de sucesso. Então quando eu for fazer uma iteração por cada um dos clientes, eu preciso já ter criado uma tabela de sucesso, uma tabela de erros, para eu ir adicionando linhas e dizendo, esse cliente deu sucesso, esse cliente deu erro. Aqui eu tenho essa primeira tabela de sucesso, só precisa do nome do cliente, não precisa de motivo de erro ou coisa do tipo, porque não tem erro. E a segunda tabela de erros tem uma coluna a mais, que daí é cliente e o erro que deu para esse cliente, certo? Eu fiz tudo aqui de capturar os seletores, coloquei aqui no meu Object Repository. Você pode basicamente fazer normal ali, é uma boa prática ali você já ir se acostumando a utilizar as atividades do Modern. Então aqui eu utilizei um use app/browser, já do Modern, cliques do Modern. E aí aqui a gente itera sobre todos os clientes aqui dentro para ir cadastrando um a um, ou validando as informações desse cliente, tá? Como é que vai funcionar? Primeira coisa, eu crio aqui variáveis daquele cliente específico. Primeiro eu faço for each, depois eu crio as variáveis de cada cliente. Então aqui eu peguei o nome, e-mail, idade, CPF, né, tudo isso dessa linha específica. Então current row, e-mail, current row nome, current row, daí eu peguei assim, eu fiz um cint aqui, que é um convert to int. Então eu peguei a idade aqui, que já estava em número, e eu converti isso para um int, né, para um tipo int. E aí aqui no CPF eu peguei o CPF também em string, tá? Tudo o resto em string, só a idade em int. Depois disso, a lógica que eu utilizei aqui eu não vou nem tentar fazer um typing true ou coisa do tipo se não tiver todas as infos do cliente validado. Então eu fiz um fluxo separado só para validar as informações do cliente. É bom, como boa prática, vocês se acostumarem sempre a separar o workflow de vocês em pequenas ações. Então, validar as informações do cliente é uma pequena ação que eu separei em outro workflow, tá? Para não ficar muito grande. Então, eu passo aqui os argumentos para ele, que seriam todos o nome, o e-mail, a idade, o CPF, né? Passo como argumento de entrada e recebo de saída uma booleana, né? Que é aquele true or false, né? Verdadeiro ou falso, que vai devolver para a gente se esse cliente está validado ou não. E se não tiver validado, ele vai retornar essa ARR errors, um array de strings que mostra todos os erros que aconteceram naquele cliente, tá bom? Então vamos lá. Eu vou entrar aqui nessa validar infos cliente para vocês verem como funcionou, tá? Primeiro eu tenho um bool como true e eu defino aqui meu array de erros como nada. E aí ele vai validar coisa por coisa. Então são estruturas de if que eu coloquei. O primeiro caso aqui, que a gente tem no nosso PDF, ele diz que o nome não pode estar vazio. Então eu coloquei aqui, se o nome estiver vazio, basicamente, né, eu peguei o str nome, dei um ponto trim. E o ponto trim, ele é basicamente para tu tirar o espaço que tem antes de uma string ou depois de uma string, tá? Para ficar só a string em si. Ponto equals, para verificar se ele equivale a nada, entendeu? Então se ele é uma string vazia.
Então, se ele for uma string vazia, ele tem um erro. E aí eu já digo aqui, ó, o erro do nome vazio, né, em log. Adiciono esse erro no meu array. Então, eu fiz essa expressão aqui para adicionar ele no meu array. E também coloco que ele não está validado, tá? Então, esse outbool cliente validado vai ser false já. Então, o que começou true aqui já vai ser false, entendeu? Já vai estar desvalidado, digamos assim, e não vai ser preenchido lá no nosso site depois, beleza? Então, a gente faz uma validação do e-mail agora também. Então, o e-mail a gente sabe que ele deve conter um arroba e ele deve também conter um .com, tá? Para verificar esse .com, porque às vezes ele pode estar escrito em .com maiúsculo, .com minúsculo, etc. Eu padronizei. Eu peguei um e-mail, coloquei para lower, to lower. Isso faz com que todos fique tudo minúsculo, tá? O que esteja escrito. E verifiquei se contains, né? Então, contains significa que contém alguma parte dessa string tem o .com. Então, essas são as regras para o nosso e-mail. Só que eu englobei tudo isso com um not, tá vendo? Isso faz com que negue toda essa afirmação. Então, o que estaria certo para ser um e-mail é isso aqui. Mas eu estou dizendo que se não tiver certo isso, não está válido. E aí, se não está válido, adiciona no array de erros e já não valida esse cliente. Mas o que acontece no else, tá? Eu só dou um log message dizendo que está validado. E aqui a gente tem o int idade, tá? A nossa validação de idade também, ela tem que ser maior ou igual a 18. Então, se ela for menor do que 18, ela tá errada. Já adiciona nos erros, coloca validado false, senão ela dá um logzinho e validar o CPF também. Então, eu coloquei aqui que o CPF deve ter 11 dígitos. Eu não vou entrar muito nessas expressões aqui, tá? Porque isso aqui é algo que o próprio autopilot aqui da ARPF pode ajudar vocês, tá? Tem também um .string ali que eu falei antes. Adiciona os erros e também diz que não está validado o nosso cliente, beleza? Bom, então aqui a gente verifica para saber se a gente vai preencher as coisas ali no nosso formulário ou não. A gente verifica essa variável booleana que voltou ali dizendo se o cliente está validado ou não. Então o cliente estando validado, ele preenche essas infos do cliente. Então preenche o nome, preenche o e-mail, preenche idade, preenche CPF. Clica em Submit, tá? Porque ele tem que vir aqui, clicar nesse Submit aqui. Depois de clicar nesse Submit, ele vai clicar em Submit Another Response, que é basicamente em inglês, submeter uma nova resposta, tá? Então, ele vai voltar ali para aquela página de cadastrar um novo cliente. Isso é importante porque na próxima interação ele vai precisar cadastrar esse novo cliente. E aí ele vai procurar a tela de cadastrar e não vai encontrar, né? Então, tem que clicar nesse cara aqui também, tá bom? Tendo tudo cadastrado, a gente tem um sucesso. A gente vai fazer uma DD Data Row na tabela de sucesso. Então, nosso DT sucesso que a gente criou lá em cima vai adicionar aqui o str nome, que é o cliente. E aí a gente tem no else aqui também, caso a gente tenha algum erro, caso o cliente não esteja validado, ele vai pegar os erros que ele encontrou, vai colocar em uma string toda separada por hífen. Então estaria ali, por exemplo, se tivesse 2 erros, estaria primeiro uma coluna com o nome do cliente e a segunda coluna de erros, ele estaria dizendo, por exemplo, o nome está em branco e a idade é menor que 18. Beleza, então a gente faz esse add data row na tabela de erros. Então, ou a gente vai fazer add data row na tabela de sucesso ou de erro. Então, ou ele dá sucesso ou ele dá erro. Tem maneiras mais fáceis de fazer tudo isso aqui que eu tô falando, né? De dar erro ou dar sucesso, em vez de a gente ficar retornando variáveis de erro, de array de erros, ficar retornando um booleano de validação. Tem maneiras melhores, tá? Com tratativas de erro. Só que a gente ainda não aprendeu isso. Então, eu resolvi fazer esse case aqui com todas as validações, argumentos e variáveis também, que foi coisa que a gente aprendeu, tá? Então, vamos usar bastante variável aqui. Não vamos deixando nada cravado no código, isso é muito importante. E aí, então, a gente tem aqui, para finalizar, eu coloquei aqui o caminho aqui da planilha de sucesso e o caminho da planilha de erro, que eu quero que ele crie aqui no meu output. E aí ele escreve a planilha de sucesso, escreve a planilha de erros também aqui pra gente, beleza? Então, vamos verificar isso na prática agora, tá? Eu vou fechar esse cara aqui, deixar ele rodar. Eu vou fechar esse aqui também, deixar ele rodar. Ó, deu certo, tá? Então ele fez a validação muito rápido já, tá? Por debaixo dos panos. Daqui a pouco eu vou mostrar os logs, mas ele já tá preenchendo o primeiro cliente, que ele validou, tá? Então preencheu, submit e submit another response. Já vai pro próximo. Maria Souza.
Podem ver que ele está colocando só e-mails que tem o arroba, tem o .com, idades maiores que 18 anos, maiores ou iguais a 18 anos e CPFs que tenham 11 dígitos, tá? Beleza, pessoal. Ao todo, se vocês repararem ali naquela planilha, eu deixei, se eu não me engano, 4 erros e 6 acertos, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês quais são cada um desses casos aí. E a gente vai conferir depois na planilha de sucesso e na planilha de erro também, certo? Eu deixei esse verdinho que vocês estão vendo aí dele fazendo, tá? É algo interessante se vocês quiserem conferir onde ele está clicando, o que ele está fazendo com mais calma. Isso significa, isso é o Highlight Elements, tá? A gente já falou isso aqui em uma aula mais inicial ali também, mas vale ressaltar que é isso que está sendo usado, tá? Agora, podem ver que a gente tem alguns logs vermelhos aqui, que são logs do tipo erro, que ocorreram de fato alguns erros, tá? Então, olha só. Ele identificou que um dos clientes aqui, ele tem idade de 16. Outro deles, pode ver aqui que não tem um arroba no e-mail, tá? O e-mail está no formato errado. A gente tem outro deles com o e-mail no formato errado, que não tem o .com no final. E a gente tem um CPF inválido, que não tem 11 dígitos. Ele escreveu aqui a nossa planilha de sucesso e de erro, tá? É só dar uma atualizar aqui, porque ele está na raiz do projeto. E aí, eu quero só, antes disso, mostrar para vocês quais são os com erro e quais são os com acerto, certo? Eu vou identificar os com erro aqui primeiro, tá? Então a gente tem essa Ana Costa, que tem a idade menor que 18 anos aqui. A gente tem esse Lucas Mendes com idade menor que 18 anos também. A gente tem essa Patrícia Gomes aqui, sem o arroba no meio. E a gente tem também esse Diego Martins aqui, sem o .com no final do e-mail aqui. E na realidade eu tinha deixado 5, tá? Agora que eu percebi, 5 corretos, 5 incorretos, porque tem também esse aqui com o CPF que não tem 11 dígitos. Então vamos verificar isso agora, tá? Bom, então a gente tem 5 clientes aqui que deram erro, de fato, tá? E aí aqui tem o que deu erro em cada um. E aí deu aqui idade inválida nos 2 primeiros, e-mail inválido nos 2 segundos e no último CPF inválido. Então testamos todos os casos e aí a gente tem também a planilha de sucessos, tem todos os clientes que deram sucesso aqui também. Beleza, pessoal? Então, em resumo, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido fazer ou tentado fazer isso antes de, no caso, ver a resposta, né? Ou ver ali uma colinha do que pode ajudar vocês. Eu fiz essa correção porque realmente, quando a gente faz um exercício, é bom que a gente tenha algo para corrigir esse exercício sempre. É importante que você treine, exercite, faça sozinho, tá? E se não conseguir, chegar e consultar sempre os desafios, certo? Mas é isso, parabéns pelo primeiro checkpoint aqui na nossa trilha de aprendizado do zero da RPA. Bora para o próximo vídeo, bora para a próxima fase aí, que seria a fase mais intermediária, digamos assim, a fase chamada de aspirante. Beleza? Já peço seu like aqui se você gostou desse vídeo, se eu tô te ajudando de alguma forma, deixe seu like, sua inscrição aqui no canal, isso é muito importante, a gente chegou a 100 inscritos recentemente, agradeço um monte aí pra vocês, tá? Então, um abração, é isso, até o próximo vídeo, valeu!